Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, nós estamos recebendo, com muito prazer, o deputado federal Beto Mansur, que é o primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Federal. Beto Mansur, que é do PRB, Partido Republicano Brasileiro. Também participa do programa de hoje como comentarista o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Vamos agora às manchetes de hoje com a Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, Dilma faz novo arroxo para equilibrar contas. O Estado de São Paulo. Governo limita gastos a 75 bilhões até abril e inclui PAC nos cortes. Em A Tribuna, combate à violência não pode ser de improviso. No BocNews, brasileiros irão substituir estrangeiros em nova etapa do Mais Médicos, diz ministro. Santa Portal. Dupla é detida após fazer família refém em São Vicente. G1 Santos e região. Homem preso por balear criminosos faz desabafo. E no portal da UOL, presidente do Senado decide instalar CPI de contas secretas na Suíça. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E apesar da crise econômica, apesar das medidas relativas ao ajuste fiscal, que impliquem sacrifícios a todos nós, a Câmara Federal decidiu elaborar o chamado pacote de bondades para os 513 deputados. Benefícios vários para os deputados, incluindo-se passagens aéreas para os cônjuges dos parlamentares entre os estados de origem e Brasília. O presidente da Casa, deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, diz que isto não vai impactar o orçamento da Casa e que esses recursos vão derivar de economia, principalmente da redução do corte de horas extras. De qualquer forma, o impacto na folha da Casa será de 112 milhões este ano, porque esse pacote vai vigorar a partir de abril e para o ano que vem a previsão é de um impacto de 150 milhões de reais. Seja como for, o fato é que o momento para o anúncio desse pacote é, no mínimo, inadequado, no mínimo, impróprio diante da crise que o país vive. Mas o presidente da Casa também está anunciando uma nova obra, uma obra do novo anexo da Câmara Federal ao custo de R$1 bilhão. É isso mesmo, R$1 bilhão seria o custo dessa nova obra. No programa de hoje, o deputado federal Beto Mansur, que é o primeiro secretário da mesa diretora da Câmara, cargo importantíssimo, vai esclarecer todas essas questões, entre outros temas relevantes que serão abordados, como, por exemplo, a reforma política e a crise existente entre os poderes executivo e legislativo, que podem colocar em risco a governabilidade do país. Mas tudo isso vocês acompanham assim que a Cris informar a previsão do tempo e movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para hoje é de sol e aumento de nuvens pela manhã, mas de acordo com o clima-tempo pode chover à tarde e à noite. A temperatura varia entre 22 e 34 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. A via Anchieta tem tráfego lento no sentido São Paulo. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 7 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá com demora de 10 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e com 20 minutos de espera. E você também pode participar do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, no Twitter ou e-mail je@enfoquecom.com.br. A representação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou confira a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico. Obrigado, Cris. Vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o deputado federal Beto Mansur. Voltamos já. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado.
Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Elétrica Sanches, tudo o que você imagina em elétrica e iluminação. Mais de 20 anos no mercado, agora você faz suas compras pelo site ou telefone e recebe seu pedido na sua casa ou na sua empresa. Sempre o melhor atendimento. Conheça o showroom incrível da Sanches Light Store. Elaboração e realização de projetos em iluminação para construtoras, arquitetos, comércio, indústria e residências. Elétrica Sanches, Sanches Light Store. Tenha sempre essa ideia na cabeça. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 27 de fevereiro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o deputado federal Beto Mansur, do PRB, Partido Republicano Brasileiro, e que é o primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Federal. Também participa do programa de hoje o colega jornalista Rodolfo Amaral, como comentarista do programa. Deputado, vamos começar a respeito desse pacote de bondades aí anunciado pela mesa diretora. Por que nesse momento, deputado, tão difícil, de crise econômica, de medidas sérias de ajuste fiscal, a Câmara decidiu elaborar esse pacote? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia. Primeiro, cumprimentar a todos os telespectadores do Santa Cecília, a você, Chico, Rodolfo. Olha, é importante dizer o seguinte, a verba das pessoas que trabalham nos gabinetes em Brasília, ela não tinha reajuste há 2 anos. Normalmente, o que acontece? Até a própria Constituição determina que você aplique o reajuste para prefeitos, por exemplo, para deputados federais, para o Senado Federal, para o próprio Executivo, sim, na legislatura anterior. Ou seja, o aumento dos parlamentares, o aumento do Supremo, ele foi determinado no ano passado para poder começar a valer agora. Nessa legislatura. Isso não se aplica para os funcionários, por exemplo, da Câmara ou para os funcionários dos gabinetes. Mas nós temos por norma determinar um reajuste. Por exemplo, vai ser determinado um reajuste no início da própria legislatura pelo período de 2 anos. Então, os funcionários dos gabinetes, eles não tinham reajuste até então. Foi reajustado agora. Houve um reajuste de 16%, porque acumulou o índice, o IPC, de 2 anos para cá. A verba de ressarcimento, ela teve um reajuste no ano passado. E houve um reajuste de 8%. E o auxílio habitação, a Câmara não tem um número de apartamentos para atender os 513 deputados. Sim. Você tem uma série de prédios que estão sendo reformados, prédios muito antigos, alguns já estão reformados e entregues, mas você não tem um número de apartamentos para atender os 513 deputados e os 81 senadores. O que a Câmara faz? Ela paga um determinado valor para você poder ir alugar um flat, ou alugar um apartamento para você. O valor do aluguel em Brasília é um valor que subiu demais. O valor da verba era R$ 3.800 como verba de auxílio moradia e passou para R$ 4.200. Exatamente porque há uma demanda muito grande por apartamentos em Brasília e, logicamente, isso cresce, o valor aumenta. Então, nós fizemos uma série de reajustes. Só tem um detalhe aí, até porque a gente está sentado sobre as contas exatamente para que a gente possa fazer esse trabalho. Acaba caindo, por exemplo, em cima, logicamente, de mim. Da primeira secretaria. É a primeira secretaria. Você é o prefeito da Câmara Federal, né? Acaba virando prefeito. Então,
Você tem lá um orçamento da instituição, um orçamento muito grande. Ele, na verdade, é mais do que o dobro do orçamento da cidade de Santos, por exemplo. Sim. É um orçamento muito, muito grande, mais de 5 bilhões e 300 milhões. Mas você tem que fazer aí as suas economias. Então, ontem mesmo a gente estava sentado. Como vai começar a partir do mês de abril, esse ano de 2015, a gente vai ter que fazer um trabalho de economia de 90 milhões. E você vai ter um impacto, logicamente, a partir de 2015, 2016, um valor maior, não uns 154 milhões, mas um pouquinho menos, exatamente para que a gente possa procurar fazer essas economias. E as passagens, deputado? Que eu acho que o que está dando mais polêmica são as passagens para os cônjuges dos parlamentares. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, a gente que trabalha intensamente, eu estou na Câmara já pelo 5º mandato, sempre o cônjuge viajou com o parlamentar e teve direito à passagem. Mas até 2009, né? Que aí houve O que aconteceu? Até, por exemplo, você pega alguns partidos que acabam querendo fazer média com a informação, tipo o PSDB. O PSDB que diz que não aceita. Mas o PSDB sempre usou, entendeu? Todo mundo usou numa outra regra. Isso é importante dizer a vocês. Claro. Por que parou de usar a verba da passagem para o cônjuge? Porque teve um parlamentar que acabou viajando com a sua verba parlamentar para os Estados Unidos, junto com uma atriz de televisão. As pessoas sabem muito bem disso. Quer dizer, ao invés de você punir o parlamentar naquela oportunidade, para ele ressarcir o dinheiro, etc., o que aconteceu? Se retirou a possibilidade do cônjuge poder viajar com o parlamentar ou com a parlamentar. O que nós fizemos agora? Até porque, se eu tenho um secretário comigo no gabinete, ele pode viajar. Sim, o assessor pode. Isso. Uhum. O assessor ou a assessora pode viajar com o parlamentar ou com a parlamentar. Agora, muitas vezes a esposa ou o marido não pode. Então, nós fizemos uma regra. Olha, você só pode utilizar essa verba de passagem. Vale ressaltar que não vai haver aumento porque a verba já existe. Sim. Você, pura e simplesmente, tem uma permissão para usar entre a sua base no Estado e Brasília, e vice-versa. Houve uma discussão, mas não dá para autorizar se você tem um evento em outro Estado? Não, você só pode usar o seu estado de origem entre o seu estado de origem e Brasília. Bom, como é que eu vou saber quem é o cônjuge? Tá certo? Tem parlamentar que tem namorado ou namorada, ela vai poder viajar? Não. Você vai ter um regramento da maneira como você tem, por exemplo, no passaporte. Todo deputado tem passaporte diplomático, porque viaja para o exterior, etc., tem passaporte diplomático. E o passaporte diplomático, muitas vezes você não dá para a namorada de alguém ou para o namorado de alguém que seja parlamentar. Você tem lá uma regra, o Itamaraty tem essa regra. Nós vamos seguir exatamente essa regra. Então, a gente está num momento de muita contenção, há uma polêmica muito grande em torno do executivo. E você, quando critica, muitas vezes o executivo, que você força para determinadas medidas, você tem uma reação. Claro. Isso é uma coisa normal. Agora, é importante dizer que a gente está lá, acumulou uma experiência grande na Prefeitura de Santos, etc. As pessoas sabem que eu sou uma pessoa que faço muita economia e a gente procura fazer as obras. O que eu quero dizer a vocês é que se tranquilizem, porque o que foi autorizado estava na época de ser autorizado, porque você também pode falar assim, bom, mas o funcionário do gabinete não vai ter nenhum reajuste, ele está há 2 anos sem reajuste. O combustível subiu, o valor da passagem subiu, o aluguel subiu, então a gente energia subiu, né? Tarifa, conta de luz. A gente fez um reajuste dentro daquilo que foi possível. Você tem, por exemplo, inclusive,
A gente está comentando porque os parlamentares aqui da região, o Papa, o Marcelo Squassoni, o Bruno Covas, todos eles estão em apartamentos alugados, porque não tem apartamento funcional para todo mundo. E se você perguntar, todos eles pagam hoje mais do que R$ 4.200 de aluguel. Quer dizer, acaba tirando dinheiro da verba de ressarcimento para poder cobrir o aluguel. Tá certo. Eu acho que foi uma coisa... Lógico que há críticas e etc. A gente tem que respeitar a crítica, mas foi uma coisa dentro de um padrão. Rodolfo Amaral, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, deputado, bom dia, Cris, bom dia ao telespectador. Chico, não há dúvida de que o assunto aí na imprensa, de um modo geral, pegou mal em função da oportunidade, do momento de crise, mas eu acho que ele permite também que a gente comece, a gente que tanto fala aí de reforma política, reflita sobre esse assunto, porque nós estamos olhando para a árvore e estamos esquecendo da floresta. O deputado falou aqui, fez uma comparação aí do orçamento da Câmara com o município de Santos. Eu peguei aqui os dados dos últimos 4 anos da Câmara e do Senado, dados reais, realizados. O ano passado, o custo da Câmara Federal foi de 4 bilhões 146 milhões de reais, com 513 deputados. Tá? O do Senado, com 81 senadores, foi de 3 bilhões 180 milhões de reais. Então já começa a não ter lógica alguma entre a relação e o custo das casas. Certo? Então alguma coisa do ponto de vista da reforma teria que se pensar nisso também. Aí peguei a variação entre 2011, porque a última legislatura foi de 2011 a 2014. Sim. O custo da Câmara entre 2011 e 2014 cresceu em 758 milhões, por força desses aumentos de salários por lei. E o custo do Senado em mais 250 milhões. Ou seja, esse 1 bilhão que a Câmara vai agora investir no anexo, foi o aumento do custo só na última legislatura. Agora, traçando uma comparação, não vou nem comparar com Santos, eu vou comparar, por exemplo, com o município de Guarulhos, que no ano passado é o segundo maior município do estado de São Paulo, com 1.300.000 habitantes, e teve uma receita efetivamente arrecadada de 3 bilhões e 200. Ou seja, a mesma coisa que você pegar 83 senadores, se gasta com 81 senadores, e colocar no município de Guarulhos, que, por exemplo, só no ensino básico municipal tem 120 mil alunos, interna 15 mil pessoas nos hospitais. Então, esses absurdos é que a gente tem que aprofundar essa discussão. E com relação à comparação de Santos, embora seja praticamente 2 vezes a receita arrecadada de Santos, no caso da Câmara do Deputado, é interessante ver o seguinte: quando a comparação é de folha de pagamento, nesses 4 bilhões que eu falei de gasto ano passado, 3 bilhões e 256 milhões foram com o pessoal. E aí passa a ser 4 vezes a folha de pagamento do município de Santos, que tem lá seus 15 mil servidores. Então, esses excessos que eu pergunto ao deputado, há algum cenário dentro dessa proposta de reforma política, de administrativo, para que a gente faça uma revisão disso? Porque a gente vai admitir, está dentro da lei, na verdade a Constituição estabelece limites da receita corrente líquida da União que podem ser gastos pelos poderes, legislativo, judiciário, pelo Ministério Público, então está absolutamente dentro da lei. Mas como o parâmetro de cálculo ele é muito elevado, evidentemente se permite um gasto muito elevado. Não, você tem razão. O que dá para visualizar? Lógico que a gente acaba se aprofundando bem mais nas contas em função da nossa atividade como primeiro secretário. Vale ressaltar o seguinte: você tem muitos excessos e a gente tem que procurar cortar esses excessos. Muito se fala, por exemplo, do Eduardo Cunha, mas eu acho que ele vai ser um bom presidente da Câmara. Ele é um cara ligado no 220, como a gente brinca. Determinado. É um cara determinado e ele tem a responsabilidade também de fazer economia, porque ele tem um lado empresário. Mas tudo isso também são compromissos de campanha dele, né, deputado? Do novo anexo, de corrigir essa situação, né? Com relação ao anexo, eu vou procurar explicar para vocês já, mas eu sinto, até em função do que o Rodolfo falou,
você tem lá uma série de excessos. Ou seja, você tem na Câmara em torno de 19 mil funcionários, você tem muitas vezes funcionários que não querem bater ponto, foi implantado o sistema de ponto eletrônico e há uma guerra para não bater ponto, mas na verdade é uma guerra para não bater ponto em tudo quanto é lugar. A gente sabe disso, do serviço público, nunca vi, nós implantamos ponto eletrônico aqui, vocês lembram da guerra que foi. Mas a gente está procurando, dentro da possibilidade, fazer com que as pessoas comecem a bater ponto. É que a gente está lá há 20 e poucos dias, mas sim, já há um ritmo para que a gente possa começar a economizar. Vou dizer uma coisa a vocês, como qualquer empresa, se você colocar lá e fizer essa obrigatoriedade do ponto, as máquinas estão lá, fizer a obrigatoriedade do ponto, primeiro que não vai ter cadeira e mesa para todo mundo sentar, tá certo? E segundo que você vai, na verdade, diminuir muito essa folha de pagamento. Então, você tem, lógico, um nível salarial, principalmente de assessores, de gente que trabalha na assessoria das comissões da própria Câmara, que tem um nível salarial alto, mas diria para você que, e o pessoal comenta muito, que o Senado é o lugar onde, e aí o Rodolfo fez essa comparação com os números. Evidente. O Senado muitas vezes não é criticado, mas per capita ele custa muito mais caro do que a Câmara. 75% do valor da Câmara. E a Câmara sempre acaba absorvendo toda essa crítica e etc. Mas a gente está trabalhando para poder trabalhar no sentido de reduzir custos. Mas, deputado, antes da gente falar sobre a questão do anexo e tudo mais, o momento foi oportuno para essas medidas, deputado? Bom, você tem uma determinação, a gente estava até conversando sobre isso na reunião da mesa. O próprio Eduardo Cunha ponderou o seguinte, falou, olha, não importa o momento que a gente tem que fazer, já havia... os funcionários dos gabinetes, eles acabam pressionando muito, porque há 2 anos que não recebem reajuste. Você tem, como eu comentei, o problema da moradia. Você tem o problema das verbas de gabinete, que muitas vezes elas são pagas para poder assessorar o parlamentar. Então, a gente tinha um tempo para fazer, se resolveu fazer agora, imediatamente, para que a gente pudesse... Até porque a própria Câmara ela tem o seu orçamento. Sim. E eu vou trabalhar no sentido de fazer essa economia para a gente poder baixar custos essa reforma e não ter administrativa, impacto no orçamento da União. Eu queria fazer uma analogia, Chico, aproveitando o embalo do que você falou, com o clima de votação que vai ficar no Congresso Nacional. A gente sabe que tem 2 medidas provisórias aí em curso para ser votadas que cortam benefícios de pensões, aposentadoria, seguro-desemprego. Quer dizer, qual é o clima que o deputado vai votar, que acabou de receber, certo, essa, entre aspas, benesse, vai votar uma medida dessa que, por mais críticas que elas possam ser, eu trago mais 2 números importantes aqui que é preciso que se reflita. O Instituto de Previdência do Servidor Público Federal, regime de previdência próprio do Servidor Público Federal, o ano passado, gerou um déficit de 55 bilhões de reais. Então, quando se fala, por exemplo, tanto na Câmara como no Senado ou no Poder Executivo Federal, tem que se pensar lá na frente também, porque o Instituto já não se mantém mais. Claro. E o Instituto Regime Geral de Previdência Próprio, esse, todos nós mortais estamos inseridos, teve um prejuízo de 66 bilhões. Então, vocês vejam só a Previdência Social no Brasil, a gente fala das contas, dos ajustes, mas aqui nós temos praticamente 120 bilhões de previdência de prejuízo no sistema de previdência. É quase 2/3 do orçamento do Estado de São Paulo. Então, eu pergunto para o deputado, esse clima que ficou, certo, em função dessas votações, que são votações importantes, os setores sindicais estão se mobilizando nesse sentido, no sentido contrário. Quer dizer, como é que vai ser essa votação? Mas, deputado, o senhor responde no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida entrevistando o deputado federal Beto Mansur.
Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 vezes. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Dicas para economizar água. Conserte vazamentos e feche bem as torneiras. Um gotejamento, por exemplo, pode desperdiçar cerca de 40 litros de água por dia. Troque a mangueira pelo balde na hora de lavar o carro. A economia pode chegar a 180 litros. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 27 de fevereiro. Estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Federal, deputado Beto Mansur, do PRB, e o colega jornalista Rodolfo Amaral, como comentarista do programa de hoje, que deixou, deputado, uma pergunta para o senhor no bloco anterior com relação a como será o ambiente na Câmara Federal, diante de toda essa situação que nós abordamos no primeiro bloco, com relação à votação das medidas provisórias que retiram direitos trabalhistas. Lógico que você tem uma discussão, como eu já comentei, de um embate forte entre o Executivo e o Legislativo. É lógico que o Executivo, na situação em que está, ele, quando você tem uma ação, você logicamente tem uma reação. Claro. E o governo federal acaba reagindo com tudo isso. Ocorre que essas questões que envolvem verbas e etc., a gente procurou tomar o cuidado de dar o menor reajuste possível e, na contrapartida, fazer a economia para que a gente não retire mais recursos do próprio orçamento. Tem desgaste? É claro que tem desgaste, porque você acaba pegando a Câmara dos Deputados e, de uma maneira geral, as pessoas acham que falaram, não, a Câmara gasta muito dinheiro, e principalmente a Câmara, o pessoal esquece o Senado, esquece, por exemplo, o Judiciário, né? O Judiciário, vou dar só um exemplo a vocês. O Judiciário liminarmente, através de uma decisão do ministro Fux, autorizou uma verba de ressarcimento de despesas de moradia, inclusive para juízes que vivem na própria cidade. Ou seja, ele acabou dando um reajuste, entre aspas, de 4 mil e poucos reais, em que você não recolhe imposto de renda, para você fazer uso desse dinheiro para auxílio moradia. Poderia valer para, eventualmente, um juiz que tivesse fora da sua cidade, trabalhando em outra comarca, em outro município. Mas não quem vive na cidade e acaba recebendo esse auxílio moradia. Então, eu entendo que você, em todos os setores de atividade, tem excessos. O que a gente está procurando fazer? Tivemos o reajuste, houve um consenso de dar esse reajuste, o mínimo que foi possível, mas, na contrapartida, a gente vai estar trabalhando para poder fazer as nossas economias. Se você vai falar vai ter desgaste, está tendo desgaste, certo? Porque a gente precisa, na resposta, estar trabalhando intensamente para aprovar legislações que são necessárias para o Brasil. Deputado, uma questão também ainda ligada a esse tema é a construção do novo anexo prometida pelo presidente Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, que é o presidente da Casa. E esse novo anexo, segundo os primeiros levantamentos, ele custaria, deputado, mais de R$1 bilhão. É um anexo que prevê, inclusive, evidente, novos gabinetes para os parlamentares e tudo mais, mas prevê também um shopping center
nesse anexo. É isso mesmo, deputado? É isso. A gente está procurando fazer um projeto de uma parceria público-privada. Sim. Que é uma coisa nova no Brasil. Ela, pela legislação, ela já é antiga. Mas você tem algumas parcerias público-privado, ou seja, você faz um investimento no qual o setor privado vai colocar o dinheiro. Sim. E, através de concessão, recupera esse dinheiro com a sua lucratividade. Explora, portanto, esse shopping. Uhum. Na verdade, a Câmara Federal e o Senado, aquilo ali é uma cidade. Sim. Nós fizemos uma comparação de espaço. Se você pegar Senado e Câmara do Brasil, ele tem 10 vezes menos espaço do que o Congresso americano. Tem 10 vezes menos espaço do que o Parlamento Europeu. A gente, não é que você precisa ampliar os espaços. O que acontece muito, eu faço até um pouco de comparação com a Prefeitura de Santos, quando a gente pegou o prédio. Você tinha uma série de puxadinhos, e está muito parecido com a Câmara Federal. Então, o que a gente precisa? Muitas vezes você precisa de um plenário ou de um auditório. O auditório que tem na Câmara Federal, para atender o Brasil como um todo, você tem no máximo 350 lugares. E lá transitam 30 mil pessoas por dia. Então, você tem que dar infraestrutura exatamente porque é uma instituição, faz parte da democracia e a gente tem que atender bem. Não é só o parlamentar, que muitas vezes está no anexo 3, um prédio muito antigo, é um prédio, no meu entender, até perigoso já, porque precisa de reforma estrutural e etc. E os parlamentares estão lá numa situação muito difícil de poder trabalhar. Você tem o anexo 4, que já é um prédio mais novo, tem problema, porque também é antigo, tem problema de esgoto, tem problema de água, tem problema de iluminação e etc., energia. Então nós fizemos um projeto, a ideia não é colocar dinheiro, esse 1 bilhão de reais, nesse projeto, a gente quer fazer essa parceria, tanto que nós vamos estar colocando na rua agora uma proposta de interesse para que as empresas possam conhecer do projeto e poder se habilitar. Sim. E a partir daí a gente começar a construir. A Câmara, ela tem dinheiro guardado, exatamente para isso, porque ela fez um acordo com o Banco do Brasil no passado e com a Caixa Econômica e, entre parênteses, vendeu a folha. Coisa que a Prefeitura já fez, as prefeituras fazem isso, o governo do Estado faz isso, ou seja, entrega a folha dos seus funcionários para determinada instituição. E recebeu naquela oportunidade... Tem uma contrapartida que seria isso. Quase que 300 milhões de reais para isso. Está guardado esse dinheiro. Venceu o contrato agora e eu já estou fazendo um trabalho exatamente para tentar ver se a gente renova isso por mais 5 anos, que daria por volta de uns 500 milhões de reais para os próximos 5 anos. Então, seria metade do custo desse novo anexo. Um pouco mais da metade. Você tem uns 300 milhões já, se for vendido por 500, vai dar uns 800. Essa obra vai custar em 1 bilhão, 1 bilhão e 100. Mas, independente disso, você tem a parceria para você não colocar esse dinheiro. Então, a ideia, e ela é uma coisa assim, diria para você, muito importante, não é só para o parlamentar, mas para a sociedade de uma maneira geral, para que seja bem atendido no Congresso, a ideia é que a gente possa fazer essa construção sem colocar muito dinheiro por parte da Câmara. Perfeito. Só queria lembrar um pouco para vocês uma coisa assim. A gente vai, se aprofunda, tanto que eu estou saindo daqui agora domingo à noite, e fico normalmente até quinta ou sexta-feira, porque você tem uma atividade lá muito intensa, porque tem muita coisa para fazer. A central telefônica, por exemplo, da Câmara Federal, ela tem quase que 30 anos. É uma central muito antiga. Hoje, você opera
com as centrais modernas, elas operam com IP, ou seja, via internet. Então nós estamos fazendo um trabalho para comprar uma nova central. Mas na verdade, esta nova central, ela vai fazer muita economia e vai se pagar com a economia que for feita nas ligações telefônicas. Porque, por exemplo, eu posso estar aqui, o que uma central IP faz? Eu estou aqui na minha base, em Santos, eu posso ligar via internet para a Câmara, via ramal, sem ter custo. O custo seria zero dessa ligação. Então, são coisas que a gente está procurando trabalhar, implementar, e modernizar para também, poder né? diminuir custos. Tá certo. Rodolfo Amaral. Bom, Chico, com relação à questão da estrutura da Câmara, não há dúvida, basta quem conhece o gabinete dos deputados, se tiver mais de 5 pessoas lá, uma fica sem ar. De fato, precisa de uma estruturação. Mas eu queria aproveitar o ensejo, Chico, porque o deputado Beto Mansur, na legislatura passada, se notabilizou aí, entre outras coisas, pelo fato de ser o grande articulador da região, aí com as autoridades federais, no sentido de viabilização de obras, tá? Então tiveram várias aí que foram noticiadas, túnel da Zona Noroeste, teleférico, entrada da cidade, que eu lembro. E eu, paralelamente, vim apresentando, fazendo algumas matérias aí, e distribuindo algum material para a imprensa, mostrando que, paralelamente a isso, o Porto de Santos, nos últimos anos, deixou de utilizar, que estava no orçamento, valores expressivos, que ultrapassam aí hoje a casa de 2 bilhões de reais. Mas, deputado, criou-se uma expectativa forte, o prefeito de Santos me parece muito esperançoso com esses recursos, com a viabilização, só que o cenário mudou por completo, né? O ministro da Fazenda está falando aí que o ajuste fiscal vai ter que vir no mínimo a razão de 80 bilhões para cobrir os 17 do buraco do déficit que a Dilma deixou no ano passado, ou seja, gastou mais do que arrecadou e mais o dinheiro necessário aí do superávit primário para pagar juros da dívida. O senhor continua acreditando que sai alguma coisa ou essa fantasia dessas obras, esse dinheiro ficou para o futuro? Lógico que a gente tem essa preocupação. Por que eu quero te dizer isso? A Dilma esteve aqui, se comprometeu com a liberação dos recursos. A Prefeitura de Santos, por exemplo, ela tem que fazer o seu trabalho, ela tem uma lição de casa para fazer, logicamente que a administração está se aplicando nisso, inclusive o Júlio Eduardo, que estava ajudando aqui, acabou tendo que ir comigo para Brasília para nos assessorar lá. Hoje ele veio para cá ontem à noite, está na prefeitura hoje, também ajudando na confecção das propostas, etc., para a gente poder mexer principalmente na entrada da cidade e no túnel ligando Zona Noroeste e Zona Leste. O que a gente também fez? Eu acabei procurando novamente, nessa legislatura já, o vice-presidente da República, que foi a pessoa que abriu as portas para que a gente pudesse viabilizar esse recurso. Fomos lá, eu, o Marcelo Squassoni, o Papa, para que a gente pudesse pedir para o vice-presidente se empenhar na liberação, não deixar ter cortes em cima disso. Mas o vice-presidente também está meio isolado, né? Em relação do núcleo duro do governo, não é isso? Essa ideia de que o Michel está isolado, na verdade, se você fizer uma análise, ele é o grande comandante do PMDB, e o PMDB é um partido que tem muita força. Você tem lá uma série de ministérios, etc. Ele pode eventualmente tá ali. O Michel tem uma característica interessante, que fica quietinho ali no... Discreto, né? Discretíssimo no palácio, etc., mas é um grande articulador. Então, eu sinto o seguinte, o governo sabe que essas obras são necessárias. Não veio aqui pura e simplesmente pelos belos olhos do Beto Mansur, do Michel ou do Paulo Alexandre, para liberar esse recurso. Sabe que tem que liberar o recurso para a entrada da cidade, porque esse porto é extremamente impactante para a nossa vida, né? Então, a gente vem fazendo esse trabalho. É lógico que a própria prefeitura tem a sua responsabilidade. Eu até comentei isso já com o Paulo. Falei, olha, não vamos dar
não vamos deixar que o governo fale assim, ó, eu não vou te dar o dinheiro porque você não está fazendo a tua parte. Mas a Prefeitura de Santos, por exemplo, tem que fazer desapropriações, precisa de dinheiro. A Prefeitura, ela tem que fazer as licitações, ela tem que fazer uma lição de casa, como a gente faz, para poder se habilitar na liberação do recurso, até porque ela tem uma contrapartida que vai ser o financiamento. Não é o dinheiro todo do OGU que vem, você tem uma parcela de financiamento. Então, a gente está com essa preocupação. A outra é questões de obras que já estão em andamento, que estão com problema também. Não é culpa do governo federal, não é culpa, por exemplo, de outras instituições, e sim, muitas vezes, de algum erro de projeto. Então, a gente está... Eu tenho fé, Rodolfo, que a gente... Se fizer a nossa lição de casa, essas coisas se viabilizam. Mas dentro dessa linha, o senhor que já foi prefeito durante 8 anos, tem uma experiência efetiva, administrativa. Por exemplo, o senhor falou da entrada da cidade, o envolvimento inclusive com o Porto de Santos. Desde que foi criada a Secretaria dos Portos, em 2007, passaram por lá 4 ministros, agora nós temos um com data de validade programada, porque em abril ele já declarou que sai para voltar a ser candidato a prefeito de São José do Rio Preto, o Edinho Araújo. Mas entre o que foi colocado no orçamento para a Secretaria dos Portos e o que foi efetivamente executado, foi a média de 30%. Quer dizer, qualquer ministro que realizasse 30% daquele que foi previsto teria que ter sido demitido. Literalmente. Nós temos aqui, por exemplo, a perimetral que está há 6, 8 anos, não acabou. O mergulhão está há 6, 8 anos com verbas simbólicas no orçamento, 16 milhões, para uma obra que dizem que custa uma hora é 700, outra hora 800, outra hora é 500, mas não importa, os valores são ínfimos. Quer dizer, como é que eu vou acreditar em algo que ainda não existe, se aquilo que está no papel, está definido, está no orçamento, aprovado pelo Congresso, não acontece? E aí eu pergunto mais ainda, o senhor... como deputado, aí, o 5º mandato, com essa prerrogativa, aí, esse acesso ao vice-presidente da República, não dá para fazer uma fiscalização mais pontual nos recursos do Porto de Santos, para que pelo menos essas obras que já estejam no orçamento, elas saiam, não fique só, na verdade... Não... Deputado, gostaria que o senhor respondesse no próximo bloco. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Santa Cecília FM, cheia de novidades no ar. Muito
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 27 de fevereiro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o deputado federal Beto Mansur, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara, e também o colega jornalista Rodolfo Amaral, que deixou uma questão, deputado, com relação ao Porto de Santos. Quando é que o orçamento estabelecido vai ser efetivamente cumprido? Você precisa de uma pessoa forte no Porto, na minha opinião. Sim. Não só no Porto, mas fundamentalmente na Secretaria de Portos. A Secretaria de Portos, ela num arranjo político lá atrás, ela acabou sendo montada, até por ideia do ex-governador Eduardo Campos, e abraçada pelo governo, etc., e acabou sendo montada essa secretaria. A secretaria, na verdade, nunca teve força para poder trabalhar na exigência de recursos para poder fazer essas obras. O que acontece, Rodolfo? Você sabe, tem especialização nisso. Você vai lá, o governo vai, coloca no orçamento, mas contingencia, não libera o dinheiro. Essa é a verdade. Então, depois de muito custo, você fez aí perimetral na margem direita aqui do Porto, você tem uma perimetral na margem esquerda que precisa até ser concluída, e a gente fica nessa penúria aí de buscar recursos para poder viabilizar essas coisas todas. Então, é por isso que eu te falo, eu acho que esse momento é um momento difícil para o Brasil, de ajuste, Sim. Mas nós não podemos perder as nossas oportunidades de estar liberando recursos que já foi prometido. Sim. Até porque essa obra pressionando para isso, né? Claro. Você quer ver uma coisa? E a população, ela tem toda a razão, ela fica cética. Ou seja, vê essa obra do VLT, por exemplo, demorando, aí você tem a entrada do Ministério Público, paralisa a obra, porque o viário não concorda com o viário, aí entra na justiça e etc. E as coisas acabam se tornando muito demoradas. A mesma coisa ali, Santos ao Guarujá, por túnel. Quem está fazendo isso é o governo do estado, tem o recurso para fazer, mas aí faz um edital, eventualmente o edital não é bem feito, o Tribunal de Contas do Estado breca. Então, as pessoas, a população de uma forma geral, está cansada de tudo isso. Qual é a nossa obrigação, a gente que está no dia a dia, com poder e discutindo, reivindicando, etc.? É viabilizar as coisas. Eu acho que não tem outra solução. Deputado, nós já estamos nos aproximando do final do programa e algumas questões se impõem. Uma delas, como está o ambiente no Congresso Nacional diante da Operação Lava Jato e que nos próximos dias os nomes dos parlamentares envolvidos esses nomes deverão ser divulgados, já que o Procurador-Geral já encaminhou para o Supremo Tribunal Federal. Como é que está o ambiente? Eu diria para você que um ambiente é de muita apreensão para alguns parlamentares, sim, claro, que logicamente estejam envolvidos nisso. Mas é uma coisa que, na minha visão, eu acho ótimo que tenha acontecido isso. Sim. Por que eu te digo? Porque você teve um grupo de empresas que acabaram se juntando para poder, não diria destruir, mas para poder marcar e machucar uma grande empresa nossa brasileira, que é a Petrobras. Tá certo? Então, você tem gente lá que tomou de assalto. No comentário eu pergunto, aqui esse tal de Barusco aí, que sim, Pedro Barusco. Pedro Barusco, o que um cara faz com 90 milhões de dólares depositado na Suíça? Sim. Tá me entendendo? Os caras perderam a noção e que vai devolver, do dinheiro. Vai devolver 250 milhões. Então, eu digo para você, não é só... Aí você toca só na classe política, duvido que deputados e senadores que acabaram se envolvendo com esse negócio todo tenham ganho muito mais dinheiro do que esses caras. E governadores também. O que eu acho é que você teve uma série de empresas que acabaram se unindo para assaltar, na verdade, a Petrobras e o governo brasileiro. É uma gangue, então, tem que ir com profundidade mesmo, tem que proibir que essas empresas contratem com o poder público se forem condenadas.
tem que botar esses caras para fora da Câmara e do Senado, se for comprovada a culpabilidade. A mesa deles. diretora cuidaria do processo de cassação. É claro. Desse deputado. Isso aí para nós é uma coisa muito tranquila. Deputado, A gente, na verdade, não vai ficar perseguindo politicamente quem quer que seja. Então, até uma porque, caça às bruxas, por mas de exemplo, qualquer na forma- minha parte não é do meu feitio. Eu nunca entrei com ação contra ninguém. Mas eu acho o seguinte, a pessoa cometeu delito dentro do poder público com relação à questão do recurso público, etc., tem que ser processado e cair fora do processo. mas, deputado, de certa forma o Congresso não teria sido aí, vou dizer conivente, mas parcimonioso, pelo menos, com esse cenário, no momento em que lá atrás se permitiu o tal do chamado regime diferenciado de contratação para a Petrobras, ou seja, se rasga-se a lei de licitações, não vale para a Petrobras, aqui a gente faz, aqui é um paraíso à parte, e permitiu que quer dizer, foi para isso e depois para a Copa, que daqui a pouco vem a auditoria da Copa aí também, vai se apurar muita coisa. Não estava na hora de rever essa legislação, ou seja, apertar novamente o cerco? Olha, Rodolfo, eu também tenho essa preocupação. Eu acho que, por um lado, a Lei 8666 é uma legislação muitas vezes restritiva, em que as empresas muitas vezes fazem acordo e as coisas saem mais caras do que o normal. Na época, até do Fernando Henrique, foi o Fernando Henrique que baixou essa norma na Petrobras para que tivesse um regime diferenciado de contratações. Porque precisava de muita agilidade, etc. Resultou, eu diria, por culpa disso? Não diria que foi por culpa disso. Eu acho que o cara rouba, e rouba no Brasil, rouba em qualquer lugar do mundo, se ele for um mau caráter, lógico, e se ele não tiver Mas aqui tinha um clube de investimentos de empreiteiros. Eu concordo com você. O que eu digo para você é que muito dessas denúncias foram possivelmente de empresas que não conseguiram entrar nesse clube ou que não conseguiam ter acesso às obras da Petrobras. Porque se montou um clube, se você fizer uma comparação, muitas vezes, de obras que são feitas no exterior e obras que são feitas no Brasil, as obras no exterior são de muito mais qualidade com um preço muito menor. Então, se você não tiver uma fiscalização, acontece o que aconteceu. Dizer para mim que o governo não sabia, pelo amor de Deus, dizer para mim que o governo não sabia que esse Paulo Roberto dava dinheiro para as empresas e dava dinheiro para parlamentar, pelo amor de Deus, porque a Câmara inteira sabia, entendeu? Agora, quem indicou o seu Paulo Roberto Costa? Foi o Lula. Sim. Quem indicou? É a mesma coisa que eu te falo, eu fui prefeito da cidade de Santos. Se eu tivesse aqui uma empresa, eu tivesse aqui um diretor roubando, quem é o responsável? Sou eu, fui eu que indiquei, entendeu? E a dona Dilma e o seu Lula, não acontece nada com eles. Não sabem de nada, não sabem. Entendeu? Eles não sabem nada, pelo amor de Deus. Deputado, temos mais a conversar, mas já sabe, somos limitados pelo tempo, chegamos ao final. Muito obrigado pela sua presença, deputado. Boa sorte no comando da Prefeitura da Câmara Federal. Obrigado, Rodolfo Amaral, mais uma vez. Obrigado a Cris, a toda a equipe, e especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.